Então, olha só, é, essa nossa aula fala sobre um tema muito importante chamado expansão comercial e marítima europeia, também conhecido como grandes navegações, tá? Então, as grandes navegações, elas marcam o início dos chamados grandes descobrimentos. E dentro desses grandes descobrimentos, nós temos o descobrimento da América e o descobrimento do Brasil, inclusive, né? Então, até o finalzinho do século XV, começo do século XVI, a história tradicional que é contada do ponto de vista europeu ainda não incluía a América. Quer dizer que tudo que a gente estudou de história até agora, nós ainda não falamos da América, não falamos do Brasil, simplesmente porque eles ainda não tinham sido descobertos, não eram conhecidos dos europeus. Já existia América, professor? Claro, né? A América já existia desde sempre, né? Só que, é claro que de uma forma diferente de como existe hoje, porque os povos que habitavam ali eram povos nativos, tá bom? Vocês devem lembrar das aulas do ano passado, né, que nós falamos dos nativos da América. Olha só, sobre eu estava falando de reforma religiosa agora há pouco, sobre as grandes navegações. Como é que a gente pode definir esse fato histórico, tá? Então nós temos como definição as chamadas navegações oceânicas, que é a navegação em mar aberto, que foram feitas pelas grandes monarquias europeias, né, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, cujo objetivo era a busca de riquezas e descoberta de rotas comerciais. Okay? Então, isso é a definição. Quando eu falo de navegações oceânicas, é bom lembrar que a navegação marítima já existia antes do século XV, porém, a navegação em mar fechado, né, nos pequenos mares, o Mar Negro, o Mar Morto, o Mar Mediterrâneo. Quando se trata dos grandes oceanos, eles ainda não eram navegados até o começo do século XV. No máximo, o que se fazia era uma navegação costeira. Nunca se saía em mar aberto, não havia tecnologia ainda para isso. Tá bom? Então, o contexto histórico da expansão marítima é o século XV, que é o final da Idade Média, início da Idade Moderna, é aquele período que a gente chama de Baixa Idade Média, né? Tem alguém pedindo permissão, deixa eu só ainda apanho um pouquinho disso aqui, sabe, gente? Desculpa aí, mas pronto, já volto lá para o slide. Né? Então, nós temos esse período famoso, né, que é o início da Idade Moderna, que é marcado pelo Renascimento, que é marcado pela reforma religiosa, que é marcado pelo nascimento do capitalismo, né, o chamado capitalismo comercial ou mercantilismo, que é a mesma coisa. Então, é um período de grandes mudanças, de grandes transformações, e é dentro desse contexto que nós temos, então, as chamadas grandes navegações, ok? Inclusive para atender aos interesses desse capitalismo que estava começando. Tudo isso aqui faz parte desse mesmo período, tá? Por isso que se diz que o século XV é a época de maiores mudanças, principalmente do ponto de vista europeu, né, do que aconteceu na Europa. Os objetivos dessas grandes navegações, o que eles queriam, na verdade? Então, inicialmente, descobrir novas rotas marítimas para as Índias. Pessoal, preste bastante atenção aqui. O que eram as Índias? Vocês sabem que hoje a gente chama de Índia um país apenas, né? Que é a Índia, justamente, né? Mas naquela época, o mundo oriental, onde se encontra a Índia hoje, era praticamente desconhecido dos europeus. Eles tinham uma vaga noção sobre o que era a Índia, sobre o que era a China, sobre o que era o Ceilão, o Cipango, que é o antigo nome do Japão, né? Os países ali do Oriente Médio, como o Líbano, tal, eles conheciam muito pouco aquilo ali. Tinham notícias daquela região e tinham algum contato comercial desde as cruzadas. Mas esse contato comercial era feito através de uma cidade chamada Constantinopla. Tá? Então, os europeus eles não adentravam ao continente asiático. Por isso que o conhecimento que eles tinham ali eram conhecimentos muito remotos.
de ouvir falar de um navegador aventureiro que foi para aquelas bandas e trouxe relatos muitas vezes fantasiosos, né? Tinha muita lenda, muito mito sobre os reinos milagrosos e os reinos ricos, né? Abundantes lá do Oriente. De maneira que eles chamavam de Índias toda aquela região. Então, tudo que inclui hoje a China, o Nepal, os países do Oriente Médio de hoje, né, ali onde fica a Arábia, o Kuwait, o Líbano, enfim, tudo aquilo ali para eles eram chamados de Índias, Índias Orientais, ok? E eles faziam comércio com as Índias desde as cruzadas, desde o século XII, XIII, é que eles faziam comércio com as Índias. E esse comércio eram as chamadas especiarias, né, os artigos de luxo, os temperos famosos, o cravo, a canela, a pimenta, a noz moscada, era tudo comercializado através do mar Mediterrâneo, havia a rota do Mediterrâneo, onde os europeus, principalmente os italianos, que dominavam essa rota, vocês devem lembrar disso, né, que já foi explicado para vocês, genoveses, venezianos, né, que eram os reinos da Itália, eles buscavam essas especiarias que vinham das chamadas Índias Orientais, dos vários países da Ásia, e eram revendidos lá em Constantinopla. Quer dizer, na verdade, os portugueses, aliás, os italianos, eles iam até Constantinopla, mas não adentravam o continente asiático. Constantinopla é onde fica a Turquia hoje, né? A cidade de Istambul. A atual cidade de Istambul, antigamente ela era chamada Constantinopla. E era uma espécie de entreposto comercial. Então, os produtos vinham da Ásia, através de rotas terrestres, muitas vezes em lombos de camelo, e eram negociadas ali, na cidade de Constantinopla. Os navios europeus iam até Constantinopla via mar Mediterrâneo, né? E compravam esses produtos, tapetes, perfumes, porcelanas, eram chamados artigos de luxo, e os temperos, né, que eram chamados especiarias, e revendiam esses produtos no restante da Europa, tá? Então, só que tem um detalhe, os reinos italianos dominavam essa rota, que era a rota do Mediterrâneo. Os outros países queriam também ter acesso a esses produtos, mas diretamente lá, sem precisar comprar dos italianos. Porque se comprasse dos italianos, pagava mais caro, que é a lógica do comércio, né? Eu compro por um preço mais baixo, vendo por um preço mais alto. Se somente eu domino o comércio de um determinado produto, eu vendo pelo preço que eu quiser. Quem quiser comprar tem que pagar o preço que eu quero. E é isso que os italianos faziam. Então, na medida em que os países europeus vão tendo condições de navegar e de tentar chegar diretamente às Índias, é que tem início as grandes navegações. Os portugueses são os primeiros a fazer isso, né? Então, o primeiro objetivo, buscar uma rota alternativa, uma rota diferente, que não fosse o mar Mediterrâneo, né? Só que para isso era preciso navegar pelo mar. Depois eu vou mostrar o mapa, vocês vão entender. O segundo objetivo, que também não está dissociado do primeiro, que é a busca de metais preciosos, metais nobres, como eram chamados, né? O ouro e a prata, principalmente. Lembrando que nessa época o capitalismo comercial estava, né, em pleno desenvolvimento e era necessário cada vez mais ouro e prata. As moedas eram feitas de ouro e prata. Então, se você quer ter um comércio bem desenvolvido, você precisa ter muito dinheiro em circulação. É preciso ter muito ouro e prata para fazer moeda, tá? E um objetivo também ligado era o fortalecimento do comércio. Era preciso encontrar regiões e áreas distantes do planeta que pudessem fornecer produtos, né, para o comércio, já que lá nas Índias, a rota comercial das Índias era dominada pelos italianos. Lembrando que vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, tá, gente? Muito bem. Quando eu falo em navegar pelo oceano, pessoal, hoje parece fácil, né? O pessoal navega com muita facilidade, em poucas horas, né? Com barcos com motores muito potentes, mas é bom lembrar que naquela época, século XV, nós não tínhamos ainda motores, os barcos eram movidos a vela. Nós não tínhamos, no começo do século XV, instrumentos de orientação. Hoje nós temos o GPS, né? Você consegue se localizar em qualquer parte do oceano, muito distante da Terra, inclusive, né? Você consegue se localizar com o GPS. Esquece, naquela época não tinha nada disso, tá? Então, as dificuldades para se enfrentar o oceano eram muito grandes. Por isso que nenhum país ainda tinha navegado em mar aberto,
tá? Então havia um completo desconhecimento do mar, e aí eu estou falando do Oceano Atlântico, né, que é o oceano que banha o continente europeu. Não se sabia exatamente o tamanho do oceano, até onde ele ia, o que tinha depois, ainda lembrando que havia muitas lendas, né, muitos mitos sobre o mar. Muita gente acreditava ainda no século XV que a Terra era plana. Eu sei que vocês riram agora, porque tem gente que até hoje acredita que a Terra é plana, né? Uma vez um aluno me disse assim, professor, é claro que a Terra é plana, por isso que é chamada de planeta. Se fosse redonda, seria uma redondeta e não um planeta, né? Bom, mas enfim, nós sabemos hoje que a Terra é redonda, mas naquela época pouca gente acreditava nisso. Aliás, a descoberta da esfericidade da Terra foi feita justamente aqui por volta do século XV e XVI. Os grandes astrônomos do Renascimento, né, Galileu Galilei, Johannes Kepler, são os descobridores do cosmos, né, dos planetas e tal, e daí vem a descoberta da redondeza, da esfericidade aproximada da Terra. Tá? Então, pensando ser a Terra plana, eles achavam que o mar, de repente, acabasse num grande abismo. Imagina se a Terra é plana, onde vai acabar o oceano? Vai acabar num buraco imenso, né? Era o chamado abismo do mar, que foi muito decantado pelos grandes poetas líricos, né? Depois nós vamos falar um pouquinho do Fernando Pessoa, que é um poeta que escreveu a respeito das grandes navegações. Os barcos eram muito precários, né? Nós tivemos um desenvolvimento, com o desenvolvimento da tecnologia, do conhecimento científico, esse conhecimento foi aplicado também nas navegações, né? Na confecção de mapas, os mapas melhoraram muito a partir do século XV, né? Os barcos foram melhorados, criaram barcos menores, mais leves, né? E que navegavam à vela também, evidentemente, e inclusive criaram um sistema diferente de velas, que é a chamada vela triangular, também é chamada de vela latina, né? A vela triangular permitia que o barco navegasse aproveitando o vento de qualquer direção. Ao contrário das famosas velas retangulares, né, antigas, usadas desde os fenícios antigos, da Mesopotâmia, enfim, os egípcios já navegavam, né, com barcos com velas retangulares, que aí você só podia aproveitar o vento de uma única direção. Se o vento virasse, você era obrigado a baixar as velas para não mudar a direção do barco. A vela triangular ela permite esse jogo de posição de várias velas diferentes que o barco tinha para poder aproveitar o vento de diferentes direções, né? Olha aqui, eu peguei essas imagens para vocês entenderem um pouco a ideia do mar tenebroso. Então, o Oceano Atlântico era conhecido como o mar das trevas. Trevas no sentido de escuridão, porque era desconhecido, né? Então, tudo que é desconhecido gera lendas, né? Mitos aparecem justamente quando você não tem uma resposta para algumas perguntas. O ser humano ele é curioso por natureza. Vocês se lembram ano passado, quando estudamos sobre a Grécia Antiga, que a gente falou da mitologia grega, da mitologia romana e tal? De onde vêm os mitos? Vem justamente dos questionamentos, da necessidade que o homem tem de saber das coisas. Mas nem sempre nós temos respostas. Então, se você não tem uma resposta científica, uma resposta embasada no empirismo, na experimentação, você cria uma lenda, você cria um mito que seria uma resposta satisfatória, uma resposta que pudesse, pelo menos por algum momento, atender aquela curiosidade. É daí que vem os mitos, né? Então, o Mar Tenebroso tinha fama de ter monstros terríveis que afundavam os barcos, afundavam os navios, né? Que devoravam os tripulantes. A gente vê muito isso nos filmes do... Ó, vai passando o caminhão do gás agora, não sei se vocês vão conseguir, se meu microfone vai captar lá. Esse aí passa todo dia nesse horário, não tem jeito, é impecável. Né? Ele só não passa o dia que o gás da gente acaba, aí você tem que ligar. Nos filmes do Piratas do Caribe, né, aparece lá o monstro que afunda o barco e tal. Aqui é a lenda do abismo do mar. Então o mar acaba numa grande cachoeira, numa grande cascata, enfim, né? Essas lendas faziam com que os europeus tivessem muito medo de navegar em mar aberto. Tá? Motivações. É claro que a gente já sabe que eles queriam descobrir rotas comerciais importantes e que eles queriam encontrar ouro e prata.
Mas isso era para os grandes burgueses, para os reis que criavam as grandes empresas de navegação. Mas um navio, para navegar, ele precisa de muita gente, de tripulação, né? Precisa de pessoas ali para trabalhar nessa empresa do navio. E o que motivava muitas pessoas a essa grande aventura que era navegar pelo oceano, coisas como, por exemplo, o mito do paraíso terrestre, que existia no século XV, XVI, até século XVII, XVIII, ainda muita gente acreditava na existência do paraíso terrestre, aquele que é descrito na Bíblia, né, do Jardim do Éden, um lugar de delícias, de riqueza, de fartura, onde os rios correm leite e mel, você não precisa trabalhar, só viver de boa, né? Então, as pessoas, lembrando que no século XV o mundo ainda era muito desconhecido para os europeus, eles conheciam a Europa, evidentemente, conheciam um pedacinho do norte da África, só aquela região ali que é banhada pelo mar Mediterrâneo, e tinham algumas noções, algumas ideias sobre a Ásia, né? Remotamente conheciam a Ásia. E a América não tinham nem noção da existência da América. Tá? Então, esse desconhecimento é que gera essas ideias malucas, né, de reinos mágicos, cheios de riqueza e tal. Na Idade Média existia uma lenda europeia chamada Lenda da Cocanha. O reino da cocanha era um desses reinos mágicos, onde as pessoas não precisavam trabalhar, porque os alimentos brotavam sozinhos da terra e havia fartura e riqueza para todo mundo, como se fosse um paraíso mesmo, né? Havia também uma lenda muito conhecida, que era chamada Lenda do Preste João, essa imagem faz referência ao reino do Preste João. Preste é uma palavra do francês que significa padre, né? Então seria o reino do Padre João, que seria um reino católico. Olha só que interessante, uma lenda europeia falando de um reino católico. E esse Preste João era uma espécie de padre mágico, milagroso, que tinha grandes poderes e que, enfim. É verdade que o reino de Preste João é um reino mitológico, ele não existe, na verdade, mas muita gente acreditava na época que ele existisse, né? E quando eles saem para navegar, muitos desses tripulantes, às vezes nobres que não tinham mais o que fazer, porque as guerras haviam acabado na Europa, as guerras contra os mouros, né, contra os infiéis, já haviam acabado, então eles acabavam entrando nessas empreitadas de navegação por conta desse espírito aventureiro, né? Vamos descobrir o paraíso terrestre, ou vamos descobrir os reinos ricos, onde todas as construções são feitas de ouro e tal. Então eles acreditavam nisso. Além do chamado espírito dos cruzados, né, dos nobres guerreiros europeus. Muitas dessas navegações, muitas dessas descobertas acabaram colocando europeus em confronto, em atrito com muçulmanos. A primeira conquista europeia, portuguesa, né, europeia, nas navegações na costa da África, foi justamente numa cidade importante chamada Ceuta, que era dominada pelos mouros, que eram muçulmanos, habitantes ali do norte da África, né? Ceuta fica no Marrocos atual, e foi a primeira conquista dos portugueses nesse movimento de navegação. Então, o chamado sentimento cruzadístico está relacionado a isso, né? Ao desejo de lutar contra os chamados infiéis, a ideia de levar a religião católica, a religião cristã, para os reinos pagãos. Tudo isso serviu como motivação para as grandes navegações. Alguém quer fazer alguma pergunta até aí? Tá tudo bem? Lembrando que esse slide eu vou disponibilizar para vocês depois lá pelo grupo de WhatsApp, tá, gente? Vocês vão ter os slides lá para poder rever depois e estudar, se vocês quiserem, enfim. Bom, eu disse lá atrás que Portugal foi o primeiro a fazer grandes descobertas nas grandes navegações. Então, nós podemos dizer que Portugal foi o pioneiro das navegações. A palavra pioneiro significa aquele que sai na frente. É o que vai antes dos outros. Esse é o pioneiro, tá bom? Então, a pergunta básica aqui é: por que Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações? A resposta básica não é porque foi o que saiu na frente, né? Isso seria o significado de pioneiro. Eu quero saber por que foram pioneiros. Então, primeira coisa, e a mais importante, Portugal foi o primeiro país europeu a ter o poder centralizado na figura do rei. Lembra aquela história, o conteúdo da formação das monarquias nacionais,
que acabou com a divisão do poder político, do feudalismo, né, do sistema de suzeranos e vassalos, e passou o poder político todo para a mão do rei. O primeiro país a fazer isso efetivamente foi Portugal. A partir de 1385, aconteceu uma revolução em Portugal chamada Revolução de Avis, né? Avis era o nome de uma família de nobres, né? O primeiro rei português é chamado, o primeiro rei a ter o poder centralizado, né? O primeiro rei absoluto, como se diz, chamava-se D. João I, D. João de Avis, tá? Então, a partir de 1385 em diante, nós teremos Portugal como uma monarquia absoluta europeia, todo o poder concentrado na mão do rei. Esse rei, D. João, ele vai fazer uma aliança com a burguesia portuguesa, uma aliança econômica, uma aliança política. A burguesia vai entrar com o desejo de fazer a expansão, para fazer grandes descobertas, para encontrar ouro, prata, produtos para o comércio português, e o rei D. João vai entrar com o financiamento do Estado, né? Vai botar dinheiro do Estado nessas companhias de navegação, tá? Então, o poder centralizado, o poder político forte, o Estado forte centralizado, era uma condição essencial para que um país pudesse navegar pelo oceano. Segundo motivo, Portugal tem uma posição geográfica privilegiada. Se vocês olharem um mapinha da Europa, vocês vão ver que Portugal está ali de frente para o mar, para o Oceano Atlântico, né? Então, eles, ao longo de toda a história de Portugal, eles desenvolveram uma atividade de navegação. É um país tradicionalmente de navegadores e pescadores, né? E isso deu a eles um vasto conhecimento na arte de navegação. É verdade que não navegavam pelo mar aberto, isso só vai acontecer a partir do século XV mesmo. Outra coisa importante, Portugal, nesse momento da história, que é o comecinho do século XV, 1410, 1415, Portugal não tinha guerras. Portugal estava livre das guerras, tanto internamente quanto externamente. Os outros países, que também já eram monarquias, que estavam centralizando o poder, que poderiam concorrer, digamos assim, com Portugal, estavam enfrentando problemas ou internos ou externos. Então, por exemplo, a Espanha estava em guerra contra os muçulmanos, a chamada Guerra de Reconquista Espanhola. Nós vamos falar disso um pouco mais adiante, quando falarmos sobre as navegações espanholas. A França e a Inglaterra estavam travando, nesse momento, a famosa Guerra dos 100 Anos, né? Então, Portugal, dentre as nações que já eram consideradas monarquias nacionais, era um país que não tinha que se preocupar em gastar dinheiro, né, com guerras e tal. Então, isso deu a eles uma vantagem também. País de navegadores, né? Essa figura que eu coloquei aqui, que vocês estão vendo aqui na imagem, era um príncipe, né? Era filho do rei D. João I, chamava-se Dom Henrique. Ele é chamado de infante. Infante é o mesmo que príncipe, tá? O infante Dom Henrique, ele é muito famoso na história portuguesa, porque ele foi um dos primeiros, dentro dessa dinastia de Avis, a investir em conhecimentos náuticos, a investir realmente numa grande empresa de navegação, tá? Então, ele criou um centro de estudos náuticos, de estudos de navegação, chamado Escola de Sagres. Sagres é o nome de uma cidade de Portugal, tá, gente? Onde tinha esse centro de estudos náuticos. Não era propriamente uma escola onde as pessoas vão uniformizadas, tem número de chamada e tal. Era, na verdade, um local onde as pessoas que eram ligadas à navegação, donos de navios, pescadores, cartógrafos, né? Cartógrafo é o cara que desenha mapa, né? Geógrafos, enfim. Eles se reuniam ali para debater os assuntos sobre navegação. Era uma coisa que Dom Henrique gostava muito, né? Ele era uma figura um pouco controversa, meio caladão. Hoje vocês chamariam de esquisitão, né? Mas sempre que o assunto era navegação, Dom Henrique se animava muito e tal, e aí ele se transformava. Então, é uma figura de muito destaque dentro dessa questão das grandes navegações portuguesas. Eu falei agora em avanços tecnológicos, muitos deles desenvolvidos dentro da Escola de Sagres. Vocês têm uma ideia de que essas coisas eram todas novidades, né, no século XV. Os mapas, por exemplo, né, o mapa mundi, ele era muito, os mapas conhecidos até o começo do século XV, eles eram muito imprecisos.
Eram mapas que não levavam ninguém a lugar nenhum, né? As cartas náuticas, cartas de navegação, com as rotas possíveis de se navegar e tal, elas eram assim praticamente inúteis. E a partir do início do século XV vai se desenvolver muito essa parte dos mapas, a chamada cartografia e as chamadas cartas náuticas. Lembrando que aí entra também a questão do Renascimento, dos conhecimentos sobre a redondeza da Terra, as dimensões matemáticas. Então, tudo isso vai ajudar muito na confecção de mapas, tá? O desenvolvimento de barcos mais leves, as chamadas caravelas, famosas caravelas, grande invenção do século XV, né? Inventada pelos portugueses, inclusive. Tá? A bússola, que vai chegar na Europa no final do século XV, a bússola é uma invenção dos chineses, e ela chega até a Europa através dos comerciantes árabes, né? Naquela famosa rota do Mediterrâneo via Constantinopla. O astrolábio, que também é um instrumento de orientação, chegou um pouco primeiro do que a bússola, né? A bússola é um instrumento, digamos, mais completo, né? Um pouco melhor, mas o astrolábio já, de certa forma, quebrava um galho. E os conhecimentos sobre a ideia da esfericidade da Terra, que veio também graças aos renascentistas, aos astrônomos do Renascimento, né? O Giordano Bruno, Galileu Galilei, Johannes Kepler e outras feras da astronomia. Aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma bússola antiga, tá? Isso aqui é um astrolábio, que também servia para mostrar a posição, né, em que o barco estava no meio do oceano. E esse aqui é o chamado quadrante, que é um instrumento muito usado pelos árabes, pelos navegadores árabes, pelos muçulmanos de maneira geral, né? O quadrante ele serve para medir a altura de determinados astros, que serviam como orientação, usavam muito a estrela polar como ponto de referência. Estrela polar é o que a gente chama de estrela d'alva hoje, tá, gente? Muita gente não sabe, mas estrela d'alva, na verdade, é o planeta Vênus, né? Que não é uma estrela, evidentemente, é um planeta, nem tem luz própria, é iluminado pelo Sol, né? Mas eles chamavam de... lá em Portugal era chamado de Tramontana. Tramontana era a estrela que se esconde de trás dos montes, por isso que é chamado de Tramontana, tá? Ou estrela polar, porque sempre aparece no lado dos polos. E o quadrante eles usavam através de um conhecimento de geometria para medir a altura da linha do horizonte, da linha do mar, né, até a altura que a estrela se encontrava num determinado momento. E com isso eles conseguiam mais ou menos estabelecer a posição que eles estavam no mar, né? Então vejam como era complicado navegar em mar aberto, navegar em alto mar, quando você perde totalmente a referência da costa. Você não tem mais ponto de referência. Não sei se alguém de vocês já navegou pelo mar, mas é um negócio complicado, né? Você está lá no meio, para todo lado que você olha, só tem água. E aí, se você não tiver um instrumento de navegação, você está completamente perdido. Você já não sabe mais onde é norte, onde é sul, onde é leste, oeste. Vocês vão dizer assim, professor, mas e o sol? E as estrelas? Então, eles navegavam, muitas vezes, se orientando pelo sol e pelas estrelas. Mas e se tivesse nublado? Imagina um dia chuvoso, cadê o sol? Né? Uma noite sem estrelas, como é que você se orienta? Então, isso dificultava muito. Quando você navega orientando-se apenas pelos astros, muitas vezes você é obrigado a baixar as velas e esperar um tempo melhor para poder seguir viagem. Isso poderia levar dias, semanas, né? E complicava muito. Essas são as famosas caravelas, né? Essas aqui são as velas, chamadas velas triangulares, velas latinas, né? Então, observem que o barco ele não tem mais somente a vela principal, como os barcos antigos dos vikings, dos fenícios e tal. Então, ele tem várias velas, eles conseguiam fazer um jogo, né, de posicionamento de velas para aproveitar o vento de qualquer direção. Então, isso dava um ganho muito interessante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Até aí tá tudo bem? Quantos já dormiram aí? Vários, né? Tá bom. Daqui a pouco eu vou dar um grito aqui para acordar vocês. Isso aqui é para vocês terem uma noção da evolução da cartografia, tá, gente? Dos mapas. Esse mapa aqui, se não me engano, ele aparece no caderno do aluno de história. Pelo menos aparecia nos cadernos anteriores, não sei se nesse ainda tem.
Esse é um mapa do século XIII, foi feito por um monge, né, chamado Isidoro de Sevilha, e ele representa o mapa mundi, que era conhecido na Idade Média, era assim. Então, é o chamado mapa TO, né? Então, isso aqui é o T e esse aqui é o O do mapa. Tá? Observem que a Ásia está localizada no norte, né? Aqui nós teríamos, então, a Europa e aqui nós temos a África. Tá? Então, está completamente fora do que a gente entende hoje pela ordem natural dos continentes. Para esse mapa ficar mais ou menos com a conformação que tem hoje, a gente precisaria virá-lo aqui nesse sentido, ó, né? Pelo menos 90 graus, para que a Ásia viesse para o leste, a Europa viesse para o norte e a África viesse para o sul. Tá? Vocês sabem que esse mapa ele é considerado um mapa religioso. Ele tem muito mais um caráter religioso do que propriamente geográfico. Ou seja, ele não serve para orientar ninguém. Por que colocaram a Ásia? Por que o Isidoro de Sevilha colocou a Ásia no norte? Porque aqui ele tem ideia de norte como o ponto mais alto. E é na Ásia que, segundo a tradição judaico-cristã, Deus teria criado, então, o Jardim do Éden, o paraíso. Ali onde ele criou Adão e Eva e tal. Ali onde fica a Mesopotâmia hoje seria mais ou menos onde ficava o Jardim do Éden, tá? Se vocês olharem a descrição bíblica, né, do Jardim do Éden, fala lá entre os rios Tigre e Eufrates e tal. Tigre e Eufrates é lá na Mesopotâmia, então ali seria o famoso Jardim do Éden, ok? Então é um mapa que não dava para você usar para navegar, né? Esse aqui já é um mapa do século XVI, olha, já do início das navegações. Okay? Então aqui já aparece a América, que Colombo já havia chegado à América, ele já tinha uma noção aproximada do que era o continente americano. Aqui nós temos a África, a Europa aqui e a Ásia. É claro que é um mapa ainda muito impreciso, né? Mas já tem uma condição um pouco melhor. Quando a gente fala de evolução da cartografia, é justamente isso. Tá? Bom, os portugueses foram os primeiros a enfrentar o grande oceano, né? Então, nós já vimos por vários motivos. Era um país que já tinha alguma experiência com navegação, era um país que já tinha um poder centralizado forte, né? Um rei poderoso, D. João I. Era um país que não tinha guerras para se preocupar, né? E ainda tinha lá Dom Henrique, o navegador, como era chamado, o infante Dom Henrique, que estimulou essa expansão marítima. Tá? O projeto dos portugueses para chegar até as Índias, para descobrir um novo caminho para as Índias, é conhecido como périplo africano. Prestem bastante atenção nessa palavrinha aqui. Ó. Périplo significa navegar em torno de algum território, contornar algum território. Então a ideia dos portugueses, deixa eu voltar um slide aqui. A ideia dos portugueses, olha, Portugal fica mais ou menos aqui, tá? Deixa eu ver se eu pego outra cor aqui para ficar melhor um pouco de vocês visualizarem. Então, aqui está Portugal. A ideia de Portugal, para chegar até aqui, então aqui são as Índias, né? Na verdade, não, eu estou falando bobagem, estou pegando aqui a parte da América. Estou sem meus óculos, tá, gente? Então, Portugal está aqui, tá? As Índias estão aqui. Então, olha só. Deixa eu apagar tudo isso aqui, senão vai fazer uma confusão do inferno para vocês. Vou apagar aqui. Esquece a América por enquanto, porque eles ainda não conheciam a América, tá? Deixa eu começar de novo isso aqui para não ficar confuso. Eu ia pedir para alguém apagar a lousa para mim, mas nossa luzinha... Oi, pode falar, meu bem. Então, você falou que eles estavam querendo contornar a África para poder chegar às Índias, certo? Certo. E não foi no meio dessa tentativa que eles se perderam no mar e acabaram chegando no Brasil? É quase isso. Na verdade, essa história de que se perderam no mar e acabaram sem querer chegando no Brasil, hoje ela já não é mais nem considerada, já é descartada. Quando o Cabral chegou ao Brasil, ele veio aqui já com intenção mesmo de tomar posse do Brasil. Já sabiam da existência da América, o Colombo já tinha estado antes, né? 8 anos antes do Cabral, o Colombo havia chegado na América. Então eles tinham uma noção da existência do Brasil, só não sabiam exatamente o que era, mas sabia que já tinha algumas terras ali ao sul
e que pertenciam a Portugal através do Tratado de Tordesilhas. Eu vou falar disso um pouco mais adiante, tá? Mas é justamente isso, durante esse percurso, eles vão acabar descobrindo o Brasil. Então, olha, aqui está Portugal, tá? O périplo africano, qual era a ideia? Era contornar todo o continente africano, fazer esse contorno aqui, périplo é isso, né? Até chegar, olha só, passar aqui pelo sul da África até chegar nas Índias. As Índias estão desse lado aqui. Qual era o caminho que se conhecia até então? Era esse caminho aqui, via Mar Mediterrâneo. Chegavam até Constantinopla, onde os produtos vinham da Índia, vinham da China, do Ceilão, etc. E eram vendidos aqui. Só que esse caminho era dominado pelos italianos. Os portugueses queriam um novo caminho, então eles teriam que fazer essa rota aqui. Qual era o grande problema? Eles não sabiam, eles não conheciam a África. Esse conhecimento desse território aqui veio justamente com as navegações. Eles foram conhecendo na medida em que navegavam. O que se conhecia da África era só isso aqui, ó. O norte da África, onde fica ali Marrocos, onde fica Tunísia, essa parte aqui eles já conheciam desde a época do Império Romano, né? Cartago, vocês devem lembrar dessa história das guerras cartaginesas, né? Guerras púnicas, como eram chamadas. Então, o grande plano de Portugal era conhecer a África, era contornar a África para ver se era possível chegar às Índias através desse contorno. Então, isso aqui chama-se périplo africano, tá? O périplo africano, ele é feito em várias etapas. Olha aqui. Então, nós temos várias etapas. Isso aqui vocês não precisam decorar, não, tá, gente? 1415, aqui a empresa de navegação estava sob o comando de Dom Henrique, do infante Dom Henrique. Dom João I ainda era o rei de Portugal, tá? Eles vão conquistar Ceuta. Deixa eu voltar um pouquinho. Olha, Ceuta fica aqui, ó, tá? Onde atualmente fica o Marrocos. Era um importante entreposto comercial, porque ele está bem na divisa ali, né, da África com o mar Mediterrâneo, banhado parte pelo Mediterrâneo, parte pelo Atlântico, está bem ali na divisa dos dois oceanos. Então era um ponto estratégico, por isso que os portugueses cobiçavam muito Ceuta, mas era dominado pelos muçulmanos. Então essa conquista, na verdade, ela motivou uma guerra entre portugueses e muçulmanos. Okay? Foi a primeira conquista do périplo africano. Depois, em 1419, percebam a distância entre uma descoberta e outra, né? Eles vão chegar nas Ilhas da Madeira, que também fica na costa ali, entre a África e a Europa, no Oceano Atlântico, né? Conquista da Ilha da Madeira, que até hoje faz parte, né, do território português, é um protetorado português até hoje. 1428, Ilha dos Açores. Isso não foi uma navegação, não foi um navio, foram várias viagens. Então eles viajaram até Ceuta, dominaram Ceuta, brigaram lá com os muçulmanos, tomaram o território deles, né? E depois, evidentemente, voltaram para Portugal, fizeram outras viagens até Ceuta. De Ceuta, eles preparam uma nova expedição que vai chegar até a Ilha da Madeira. E assim, entre idas e voltas, né? Durante praticamente todo o século XV, vejam só, eles vão fazer, então, esses descobrimentos. Ilha dos Açores, 1434, finalmente eles vão atravessar um lugar que era considerado intransponível, que é o chamado Cabo Bojador, né? Um cabo, pessoal, é uma parte do mapa que faz uma ponta, digamos, né? Então, por exemplo, quando você tem um mapa, pega o mapa da África, e você tem essas reentrânciazinhas, assim, que formam essas pontinhas, isso aqui na navegação é chamado de cabo, tá? Quando você tem uma grande reentrância, que a terra entra para o mar, nós chamamos de península. E o contrário de península seria golfo, né? Quando é a água que entra pelo território, nós chamamos, aqui, por exemplo, nessa parte da África, tem o famoso Golfo da Guiné, tá? Quando a água entra formando uma grande bacia, né? Uma bacia mesmo, pode-se dizer assim, tá bom? Uma baía, né? A Baía de Guanabara, por exemplo. Muito bem. Então, o Cabo Bojador era considerado um lugar quase que intransponível, mais ou menos nesse ponto aqui da África, né? Porque tinha muitos recifes, muitas rochas ali, no lugar onde era a carta náutica apontava para se passar. Então, eles tinham que ali aconteciam muitos
acidentes, muitos navios afundavam porque batiam nesses arrecifes, né, causavam, assim, muitas mortes e tal. Então, assim, ao atravessar o Cabo Bojador, os portugueses consideraram aquilo uma grande conquista, tá? Então, o navegador responsável, daí o nome dele, tem importância nesse projeto, né? Gil Eanes, tá? Logo depois eles vão conquistar as ilhas de Cabo Verde. Logo após a Guiné, aqui na Guiné, eles vão dar início ao plantio de cana-de-açúcar, né? Então os portugueses, antes mesmo de plantar cana-de-açúcar no Brasil, eles já tinham lá uma colônia de cana-de-açúcar na África. E é ali na Guiné também que eles vão começar a exploração da mão de obra dos africanos, vão começar a escravizar africanos. Vão conquistar o Congo, região do Rio do Ouro, como era chamado, chegaram a encontrar ouro ali, não em grande quantidade, mas encontraram o ouro. Até que em 1488, olha lá, o projeto começou em 1415, o infante Dom Henrique, né? É claro que em 1488 Dom Henrique já tinha morrido e tal. Eram outros navegadores, outras companhias. O próprio rei aqui já era, se não me engano, Dom Manuel o Venturoso, né? Dom Manuel o Sortudo, como era chamado. Então aqui eles vão chegar nesse ponto aqui da África, onde aqui eu estou com o mouse, rabiscando minha luzinha virtual aqui, tá? O navegador chamado Bartolomeu Dias descobre então que o Oceano Atlântico, que fica aqui desse lado, que se encontrava com o Oceano Índico, que fica desse lado aqui, que banha a costa oriental da África. A descoberta de que os dois oceanos são interligados deu aos portugueses a esperança de chegar às Índias, porque eles sabiam que o Oceano Índico banhava as Índias, então era possível chegar lá. Só que eles não tinham mapas, eles vão ter que descobrir isso na prática, navegando ali, entenderam? Esse ponto aqui, que é o ponto mais ao sul da África, onde fica hoje a África do Sul, né, o país África do Sul, foi conhecido pelos portugueses inicialmente como Cabo das Tormentas. No dia que o Bartolomeu Dias chegou aqui, teve uma tempestade enorme, afundou alguns navios, matou alguns tripulantes. Uma tormenta no mar é uma tempestade, né? Então eles chamaram de Cabo das Tormentas. Depois, com a esperança de chegar até as Índias, navegando pelo sul da África, eles vão chamar então, perdão, de Cabo da Boa Esperança. É conhecido até hoje como Cabo da Boa Esperança, 1488. Olha lá o périplo africano dando certo, tá? E finalmente, em 1498, ou seja, Bartolomeu Dias voltou para Portugal, disse lá ao rei, olha, descobrimos a passagem, agora sim a gente vai poder finalmente chegar até as Índias, que maravilha, vamos lá, bota dinheiro aí, Dom Manuel, né? E Dom Manuel vai formar uma grande esquadra, comandada pelo navegador Vasco da Gama, também muito famoso na história de Portugal e até na história do Brasil, né? Vasco da Gama vai concluir essa rota, tá? Deixa eu voltar lá no outro slide para melhorar aqui. Ele vai fazer esse percurso aqui, ó. Então, daqui até onde o Bartolomeu Dias tinha chegado, ele vai chegar até uma cidade da Índia chamada Calicut, tá? 1498, 10 anos depois, eles chegam a Calicut, na Índia. O Vasco da Gama partiu de Portugal em 1497, e esse percurso todo até chegar nas Índias, como eles chamavam, ele levou quase um ano para navegar, tá? E aí, então, Portugal conclui finalmente o périplo africano, ou seja, os portugueses passaram, então, a ter a certeza e a ter o domínio de uma nova rota marítima até as Índias. Tá? Vocês sabem que nesse meio tempo aconteceram coisas muito importantes que eu deixei para falar depois para vocês para não complicar muito. Tá? O que aconteceu de importante? Em 1453, quando os portugueses estavam navegando por aqui ainda, mais ou menos, né, conhecendo ainda a costa africana, os muçulmanos, um grupo de turcos, né, de povos turcos muçulmanos, invadiram a cidade de Constantinopla. Vocês lembram de Constantinopla, que era aquele importante entreposto comercial, onde os italianos compravam as especiarias e tal para revender na Europa, né? Pois bem, Constantinopla foi invadida pelos muçulmanos, pelos turcos muçulmanos, e, como inimigos dos cristãos, eles proibiram o comércio dos italianos com Constantinopla. Então, a rota do Mediterrâneo, que é essa daqui, né? Os italianos faziam isso aqui, ó, eles saíam daqui, navegavam por aqui,
até Constantinopla. Constantinopla fica aqui. Ó. Isso aqui foi tomado pelos turcos. Tá? Então, os italianos vinham até aqui, carregavam seus pequenos navios, e daqui eles vendiam para o restante da Europa, que está mais lá para o norte, né, que não aparece aqui nesse mapa, através de várias rotas comerciais. Pois bem, essa rota foi interrompida. De 1453 até 1498, os europeus, se quisessem comprar especiarias, tinham que comprar diretamente dos árabes que vinham do norte da África. E aí era um problema sério, porque os árabes, os muçulmanos eram inimigos, os mouros eram inimigos. E quando vendiam, vendiam por um preço absurdo. Isso vai fazer com que os portugueses aqui, mais ou menos, nessa época, né, navegando mais ou menos por aqui, tivessem muito mais estímulo para descobrir um caminho alternativo, que então seria o único caminho, já que a rota anterior estava interrompida. Entenderam? Então isso vai fazer não só com que Portugal, mas que outros países comecem também a ter a ambição de descobrir um caminho marítimo. É aí que entra a Espanha nessa corrida. A Espanha passava por um processo de lutas, de guerras já seculares contra os muçulmanos que haviam invadido o território espanhol. A Espanha fica aqui, né? Essa parte aqui é Espanha, essa partezinha aqui é Portugal. E a Espanha, portanto, assim que conseguiu se livrar dos muçulmanos, assim que expulsou os muçulmanos do território espanhol, quando venceu finalmente a Guerra de Reconquista, né? Isso foi em 1492, a Espanha também vai fazer um grande investimento em navegação. É aí que aparece a história do Cristóvão Colombo. Professor, mas Cristóvão Colombo não era italiano? Era italiano, sim, genovês, né, de Gênova. Só que o Cristóvão Colombo ele vai fazer o projeto de navegação financiado pela Espanha. Bom, mas eu vou falar disso na próxima aula, senão vai alongar muito aqui, tá? Mas só para vocês entenderem que quando o mar Mediterrâneo é fechado pelos turcos otomanos, que eram um povo de muçulmanos, né, um grupo de muçulmanos, isso vai estimular os outros países também a buscar, como os portugueses já faziam desde o começo do século XV, um caminho alternativo para as Índias. Então, Portugal conclui o périplo africano em 1498. Detalhe, o Brasil seria descoberto 2 anos depois. Tá? A primeira viagem que os portugueses vão fazer às Índias, depois da descoberta do Vasco da Gama, depois da descoberta do caminho marítimo, contornando a África, vai ser justamente a viagem do Pedro Álvares Cabral. Eu volto já aqui. O Pedro Álvares Cabral, ele foi encarregado pelo rei Dom Manuel, o Venturoso, de fazer, então, essa viagem até as Índias, né? E aí criou-se uma esquadra enorme, com 13 navios enormes, para poder trazer o máximo de especiarias possível, né? Só que no projeto do Cabral, além dele seguir a carta náutica do périplo africano, ou seja, além dele fazer esse percurso que eu estou marcando aqui, eu saí um pouquinho aqui, escrever com o mouse, né? Eu não tenho lousa digitadora ainda, mesa digitadora. Então, a esquadra do Cabral fez esse caminho aqui, ó, tá? E chegou aqui, no dia 22 de abril de 1500, né? Chegou aqui na costa da Bahia, onde hoje fica Porto Seguro. E alguns dias depois, a esquadra partiu, então, para as Índias. Então, esse é o que chama-se... eu não me lembro agora quem foi que perguntou agora há pouco. É o que seria, então, o engano cometido pelo Cabral. Não houve engano, eles não se perderam no mar, isso já foi descartado. Por que eles não se perderam? Porque essa rota aqui já era conhecida dos portugueses de muito tempo, eles já tinham mapas muito bem feitos. Eles navegaram por essa rota durante todo o século XV, desde 1415 até 1498. Né? A segunda hipótese é que eles teriam se perdido. Eles estavam navegando pela rota conhecida, mas, enfim, aí veio uma tempestade imensa, afastou os navios e tal. Também se descarta essa possibilidade. Nessa época do ano, que seria a primavera do hemisfério norte, os ventos que sopram nessa direção, que sopram no mar nessa direção, são chamados ventos alísios, eles sopram em direção à África. Então, imagina uma grande tempestade que pudesse ter fustigado os navios do Pedro Álvares Cabral, ao invés de jogar os navios para cá, teria jogado para cá. Entenderam? Então, a ideia de uma tempestade que afastou os navios da rota tradicional também é descartada.
Ah, Então, entendi. Cabral não descobriu o Brasil sem querer, professor? Não. Ele veio ao Brasil sem saber, evidentemente, que era o Brasil, não se chamava Brasil. Os nomes, né, que foram dados ao Brasil vieram posteriormente. Então, primeiro Ilha de Vera Cruz, porque pensaram que era uma pequena ilha ali em Porto Seguro, depois chamaram de Terra de Santa Cruz, depois chamaram de Terra dos Papagaios, e só depois que começaram a explorar o pau-brasil é que eles vão dar o nome à terra de Brasil. Ou seja, o Brasil chama-se Brasil por conta da madeira, que já se chamava pau-brasil, e não ao contrário, né? Tem muita gente que pensa que a madeira chama-se pau-brasil porque tinha muito no Brasil, é o contrário. O Brasil tem esse nome por conta da madeira, tá? Mas nós vamos falar um pouco disso ainda numa outra aula, quando eu explicar para vocês o descobrimento da América. Isso vai ficar para outra aula, para não ficar muito cansativo, para vocês não dormirem. Eu já ouvi gente roncando aí, não adianta disfarçar, tá bom? Eu queria fechar essa aula. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu ouvi alguém falando. Pois não, Não, está aberto para. Vai? nada não. Nada não? Ah, fala, vai, faz uma pergunta. Eu já fiz. Não, você já respondeu a minha pergunta. Tá bom, então. Pessoal, esse poema que eu coloquei aqui para encerrar a aula é conhecido como Mar Português. É um poema lindo, né? Que conta muito. O autor é Fernando Pessoa, que é um dos mais importantes poetas portugueses. Ele é do final do século XIX e começo do século XX, tá? Considerado um poeta lírico. Provavelmente vocês vão estudar sobre ele nas aulas de literatura português, tá? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Grande Fernando Pessoa. Eu acho lindo esse poema. Com base no que eu expliquei para vocês sobre essa aula, dá para fazer uma interpretação boa desse poema, né? Pensa bem, olha, começando pelo nome do poema, Mar Português. Por que ele chama de Mar Português? Quem pode me responder? Vamos lá, não tenho medo de errar. Lembrem-se que Portugal foi o pioneiro nas navegações. Então, nessa época, existia a seguinte ideia. O país que sai primeiro, o país que descobre primeiro, é dono. Por isso que o Brasil pertenceu a Portugal, porque eles chegaram primeiro aqui. Por isso que toda a América, praticamente, pertencia aos espanhóis, porque eles descobriram primeiro através do Cristóvão Colombo. Entenderam? Então, quem navegou primeiro pelo Oceano Atlântico foram os portugueses. Daí eles chamarem de Mar Português. Tá? Então, vocês observam que esse poema, apesar de lírico, né, ele é também um poema épico, porque ele fala dessa grande epopeia, dessa grande aventura que foram as navegações. E aqui, apesar de já estar no século XIX, no começo do século XX, o Fernando Pessoa ele volta ao século XV, né, para mostrar os sentimentos, os pensamentos daquela época. Né? O mar é salgado por conta das lágrimas dos portugueses, porque muita gente morreu, porque muita gente abandonou a família, as mães choraram a perda dos seus filhos, as noivas ficaram sem seus noivos, entenderam? Olha essa parte aqui. Quem quer passar além do bojador, lembra lá do Cabo Bojador, descoberto pelo Gil Eanes? Eles consideravam um grande desafio atravessar o bojador por conta dos arrecifes, dos corais que existiam ali que afundavam os navios. Né? Os acidentes eram muito constantes. Então, para atravessar o bojador, era preciso muita dor, quer dizer, muita gente morria tal nessa tentativa. Né? E aqui ele conclui, né, liricamente, dizendo que Deus ao mar o perigo e o abismo deu. O abismo do mar, aquela lenda de que a terra era plana e que acabava num grande abismo. Né? Mas ao mesmo tempo que Deus deu ao mar o perigo dos monstros e do abismo, é nele que espelhou o céu. Ou seja, então essa grande aventura valeria a pena desde que a alma não fosse pequena. Isso é muito bonito. Isso é Fernando Pessoa, um dos maiores poetas do mundo. Eu sou fã de carteirinha.